Oi, gente, eu sou a Bia. E eu sou o Flecha. E hoje a gente vai falar como que a gente fez nossa transição de carreira e como você pode fazer para sair de um trabalho que te esgota e ter uma vida extraordinariamente comum, ter mais estabilidade e ter uma vida emocionalmente rica. Eu acredito que o principal ponto que a gente pode até começar esse vídeo é falar sobre a razão pela qual a gente decidiu sair dos nossos empregos e começar a empreender, né? Eu era barbeiro, eu trabalhava em loja, e para mim o ponto mais importante de todos, quando eu comecei no digital, foi eu queria só ser feliz e ter tempo, porque o trabalho na barbearia, ele de fato não fazia mais sentido para mim, eu já não tinha mais interesse nas coisas, nos estudos de barbeiro, em evoluir dentro da minha profissão, então eu gostava muito de ler, estudar, eu gostava de estar ali imerso na parte do desenvolvimento pessoal, então aquilo ali para mim fazia sentido. Então não foi sobre ganhar muito mais dinheiro, não foi sobre enriquecer, foi de fato para ser feliz e principalmente ter tempo, porque eu trabalhava 12 horas por dia. É muito. Eu acho que, principalmente nessa parte que tu tá falando, amor, é muito legal a gente ter uma expectativa razoável com o que você deseja, porque muitas vezes as pessoas elas querem fazer uma transição de carreira, elas vão mirando alto, achando que elas vão, sei lá, né, criando umas expectativas gigantescas, enriquecendo, e aí elas acabam se frustrando, porque o que a gente escolheu principalmente, que é ser autônomo, que é trabalhar para nós mesmos, ser nosso próprio chefe, exige muita resiliência, exige muito que você tenha uma saúde mental e emocional muito alinhada com isso. Eu acredito que esse é um ponto muito importante de falar. A gente já fez um vídeo mencionando em relação a essa questão do quanto empreender as pessoas enfeitam demais a ideia de ser empreendedor. Eu até estava conversando com meu pai ontem, eu falei, pai, eu até tenho cada vez mais refletido na ideia de que acho que eu nem me considero mais um cara empreendedor, eu me considero um cara autônomo. A gente é autônomo aqui, a gente faz nossa grana, porque a gente não tem a ideia de construir empresa, de ter time, de empregar pessoas. Essa não é a nossa ideia, a gente não busca isso. A gente entende o quanto a gente precisa quando a gente é autônomo, quando a gente empreende, enfim, o quanto a gente precisa de resiliência porque é instável em relação a isso. Lógico que depois de um tempo você repetindo, fazendo, tem uma certa estabilidade quando você já tem uma base de clientes muito grande, você já tem muito network, por exemplo, vai fazer 6 anos agora, 6 anos? Foi 2020? Fazer 6 anos que eu já tô no digital, que eu só vivo disso, então, poxa, eu já tive mais de 2.000, 3.000 alunos, mais de 3.000 clientes, enfim, então é muito tranquilo hoje manter uma renda estável, mas até chegar nesse nível foi bem duro. Exatamente. E acho que é legal tu trazer, amor, a técnica que você usou para se planejar, porque eu também fiz isso, mas não com esse nome. Foi uma coisa muito intuitiva de fazer essa transição. Então, acho que isso vai ajudar muito vocês. Se vocês querem trocar de emprego, se vocês querem começar a empreender, enfim, seja o que for. Se vocês aplicarem isso, vai dar boa. E não importa o tempo, tá, gente? Por exemplo, no caso, quando ele falava pra vocês, mas eu demorei 1 ano pra conseguir ter êxito no meu planejamento. Pode falar. Então, eu na verdade foi por um acaso que eu me tornei mentor, não foi uma coisa que eu planejei. E quando eu fiz as primeiras vendas das minhas mentorias ali, que eu cobrava R$ 200, R$ 150, eu fui juntando esse dinheiro porque ele era um dinheiro extra que eu estava recebendo, que eu já tinha ali, eu ganhava consideravelmente bem, eu não precisava de mais dinheiro, então eu fui botando numa conta sem alguma pretensão. E quando eu decidi transicionar minha carreira, eu segui uma regra, que é uma regra do estoicismo, eu não vou lembrar o nome para vocês, mas era sobre o que de pior podia acontecer, tá? Eu me demitindo da barbearia, então o que pior poderia acontecer era eu começar no digital e não dar certo no digital e ter que voltar a cortar cabelo. Então esse seria o pior que poderia acontecer no meu ponto de vista. O que eu poderia me prevenir para que isso não acontecesse de pior? Então era ter uma reserva de emergência que me desse principalmente segurança e tranquilidade para trabalhar. E por fim, o terceiro ponto é, e caso acontecesse, caso mesmo tendo a reserva, acabasse a reserva, não tivesse sentido, o que eu poderia fazer para conseguir ficar bem novamente? Então era manter as portas abertas no trabalho onde eu estava saindo, agradecendo, enfim, e mantendo ali uma oportunidade de voltar a trabalhar. Então eu tinha ali uns 4 meses de reserva de emergência, só que antes de eu me demitir eu não tinha esse valor para me demitir. Então eu falei, eu vou fazer aqui um desafio, chamei na época de Desafio Feito Flecha, cobrei R$ 250 e falei, se eu vender para 20 pessoas por R$ 250, eu faço R$ 5.000, com mais do que eu tenho aqui eu consigo ficar uns 4 meses. E eu fui lá e vendi para 25 pessoas, e aí logo já no meu primeiro mês eu já fiz R$ 10.000, e eu coloquei aqueles R$ 10.000 na minha conta, e eu falei, eu nunca mais vou ter menos de R$ 10.000 na minha vida, porque eu não quero, e é isso que esse é um ponto muito importante sobre transição de carreira que vocês têm que ter, nunca vivam no limite para pagar as contas de vocês. Nunca não tenham como arcar com o mínimo, que é comida e aluguel e o básico ali para vocês viverem, porque
desde que eu fiz isso, eu nunca passei um perrengue financeiro em relação, nossa, eu não tenho como pagar aluguel, eu não tenho de onde tirar dinheiro. E isso sempre me deu uma vantagem competitiva muito grande, que era de eu não precisar da venda. Ter paz, né? Ter paz. E isso pra mim é uma coisa que eu passei muito pra ela em relação a isso. Amor, a gente sempre tem que estar tranquilo, porque se a gente precisa vender, é quando a gente vai ter mais dificuldade de vender. Exatamente, isso mudou muito, gente, porque eu vejo muito, principalmente o mercado dos autônomos, vocês, e eu também por muito tempo fiz isso, eu corri muito atrás do meu próprio rabo, e eu sempre, todo mês era assim, um desespero. Então, quando eu comecei no digital, eu não tinha essa mentalidade que o Felipe tinha. Então, eu não juntei dinheiro, pelo contrário, investi tudo que eu tinha. Na época eu não tinha cartão, então vendi meu carro, peguei minhas férias, eu investi tudo que eu tinha em curso, em treinamentos, né? E aí todo mês eu tinha que fazer todo o dinheiro. Eu tinha que fazer todo o dinheiro. Então, isso me gerava uma carga emocional que era totalmente diferente a da dele, que tava sempre tranquilo. Deu certo. E que também, um ponto, desculpa te interromper, amor, mas acho que é muito importante, é você também entender, quando a gente olha muitas vezes de fora, a gente não sabe o bastidor. Como ela falou, ela não tinha cartão. Então isso fazia com que tudo que ela tivesse que comprar à vista. Eu tinha a minha avó, que tinha um limite muito alto e que me emprestava aquele cartão. Então eu conseguia parcelar, flexibilizar, eu conseguia jogar com o dinheiro com muito mais facilidade. Eu tinha alguém que conseguia me dar esse auxílio. Então isso também corroborou muito É a rede para eu de ter paz. apoio. Eu tinha uma rede de apoio muito boa financeiramente, que me deu esse suporte inicial e que tornou ainda mais fácil. Minha mãe me ajudava, pagava meu aluguel ali, que me dava essa tranquilidade também. Então, trazendo para vocês a vida real em relação a não pintar de tipo assim, nossa, isso aqui foi muito, eu sou muito bom, por isso que funcionou. Não, teve uma diferença entre nós e com certeza este fato me ajudou muito a crescer muito mais rápido. Totalmente. Além disso, eu também tinha ajuda da minha avó. A gente tinha esse auxílio, acho que isso é parecido. Só que não no fato do cartão. Então, eu lembro que ela me deu um intimato, na época, ela falou, e aí, o que você vai ser, né? Tipo, eu tô cansada. Daí eu falei, me dá mais um ano, que agora eu vou investir tudo que eu tenho pra ser terapeuta. E assim, ela falou, tá bom, acredito em você. E aí, a partir disso, eu comecei a fazer os movimentos, aí depois de acho que uns 6 meses eu conheci ele, aí aprendi a vender com ele, aí comecei a ganhar mais dinheiro. As coisas melhoraram, né? Aí tive mais autoconfiança e também mais segurança. Pra dar contexto aqui, eu trabalhava com marketing antes de a gente focar nesse projeto. Eu comecei no desenvolvimento pessoal, fiquei 1 ano, depois fiquei quase 5 anos aí dentro do... 5 anos praticamente no marketing, ensinando marketing, vendas, posicionamento. E eu acredito que o ponto muito importante para trazer nessa transição é que não criem expectativas tão altas, sejam realistas. A internet, ela não é, de fato, o que as pessoas dizem que é. Muita gente que pinta... As pessoas que têm grandes resultados, elas fizeram muitas coisas antes do digital também, têm habilidades também muito boas. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tem uma habilidade com vendas, com comunicação muito grande, então é muito fácil para mim vender, então não importa, qualquer coisa, qualquer ideia, a hora que eu quiser, eu tenho um pensamento do que a gente está até falando. Eu hoje fiz a venda do nosso projeto, e ela falou, amor, mas a gente ainda nem tem nada. Eu falei, mas a gente só vende a ideia. Mas como assim? Só vende a ideia, não tem problema. Então, assim, é você entender que você vai ter coisas boas. Eu tenho essa habilidade, mas também sou uma pessoa muito desorganizada em relação a planejamento, essas coisas, é uma coisa que eu fui desenvolvendo. Então, você não criar uma expectativa tão alta, não comprar uma ideia de que é muito fácil, que é muito simples, que isso a gente está falando do digital, que foi a nossa experiência, né? Mas acho que como todo novo processo de transição que você vai ter, eu lembro quando eu comecei a cortar cabelo, eu era horrível cortando cabelo, horrível, era muito, muito difícil, aquele limbo de, assim, de tu olhar o trabalho e tu comparar com o trabalho de outros profissionais que tu admirava e tu olhava, cara, isso aqui que eu tô fazendo não é nem perto, não é nem cortar um cabelo, de fato, né? Então, assim, é a mesma coisa você, sei lá, vai fazer um post no Instagram. Nossa. Tu olha um post muito ruim, tu olha uma profissional, meu Deus, eu não tô nem... Isso aqui nem existe, né? Nossa, nem me fala, porque quando eu comecei meus posts eram horríveis. Eles ainda são um pouco, mas acho que ainda não... eu acho que eu ainda não consegui acertar a mão. Eu também nunca acertei. Eu acertei uma época, assim, mas era bem basicão, grotesco, mas funcionava. Mas eu ainda acho que era... Nossa, mas é muito engraçado você falar disso, amor. Por exemplo, do corte de cabelo, ele fica muito evidente. Mas é muito isso, de tipo, gente, estejam dispostos a passar pelo limbo. Total. Porque, cara, algo vai morrer, o início é difícil mesmo. Quando você tá adquirindo uma nova habilidade, quando você tá começando algo novo, tu não tem experiência, então vai ser mais desafiador. Sim. E você tem que se forçar a criar os hábitos, a fazer as coisas. Passar por essa vergonha, passar por, sabe, tipo... Por exemplo, eu tava falando, já falei acho que várias vezes pra ela sobre isso,
E hoje, principalmente, eu fui procurar uma conversa com um cliente antigo e achei ele comentando um stories meu de uns 2 anos atrás, e eu gravando, falando e tal, e postando sequência. E eu já falei pra ela, cara, eu não consigo voltar a usar o Instagram, não consigo voltar a postar, eu não tenho vontade, não tenho saco, não tenho. E eu sei o quanto isso é importante pro nosso trabalho. E aí, olhando ali, eu pensei, nossa, eu já vi que eu vou ter que fazer uma força gigantesca para fazer. E talvez você esteja passando por esse momento de transição de, puta, eu vou ter que fazer algo novo, e aí tu vai ficar ruim, e aí tu vai ver uma pessoa melhor do que tu, e aí tu vai se comparar. A minha vantagem em relação à minha transição é que eu peguei um mercado muito novo em 2020, então era um mercado bem recente, não tinha tantas pessoas como tem hoje no digital, e eu não entendia muito de marketing, não entendia muito de nada, então eu não tinha muitas pessoas que eu me comparasse. Então eu lembro quando eu cobrei R$ 200 quando eu comecei por 4 encontros de mentoria, eu achei que era o máximo que eu estava cobrando, eu achei maravilhoso aquilo ali. Hoje, se eu começasse sabendo todas as coisas que eu sei, eu pensaria, poxa, talvez por um individual de 4 encontros de R$ 200 é muito pouco, eu iria desmerecer esse valor. Mas foi cobrar pouco que fez eu vender muito, e fazendo eu vender muito, fez com que eu criasse experiência, me desse confiança, e foi exatamente assim cortando o cabelo. Eu era muito ruim cortando o cabelo, até o dia que meu colega de barbearia se demitiu, e só ficou eu como barbeiro, então só tinha eu como opção de corte. Então todo mundo que entrava na barbearia só tinha eu de opção. Então eu saí de muito ruim pra médio muito rápido, porque eu tinha 6 dias por semana pra cortar cabelo, então eu cortava um monte de cabelo, então chegou um momento que eu fiquei bom, na mesma coisa com vendas ali, então. Eu acho que essa história que você trouxe, amor, se resume em uma coisa: humildade. Tem Verdade. que reconhecer a tua pequenez, entender que as coisas elas levam tempo e que quanto mais você tem humildade para aceitar esse caminho e reconhecer que é um trabalho mesmo, mais fácil você vai ver que o tempo vai passar, Totalmente. tá bom? É isso. Valeu. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. tchau.